Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute aquilo que de mais importante acontece no mundo hoje. Nesse nosso programa de hoje, de número 108, nós gostaríamos de debater, de conversar com vocês um tema muito importante para a América Latina, que é a derrota da esquerda boliviana. Depois de 20 anos no poder, o movimento ao socialismo perdeu as eleições para a centro-direita na Bolívia. Já havia ficado fora do segundo turno em agosto, quando dois candidatos, um da centro-direita, que era o Rodrigo Paes, e um da extrema-direita, que era o Jorge Tuco Quiroga, foram para o segundo turno. Então a esquerda não chegou nem mesmo no segundo turno, e nas eleições do último 19 de outubro, venceu o Rodrigo Paes. Rodrigo Paes é um político conservador, é um político de centro-direita, ele é filho de um ex-presidente, que é o Jaime Paz Zamora. Ele seria alguma coisa assim, guardada as suas devidas proporções, parecida com os nossos tucanos neoliberais. Inclusive, o próprio Rodrigo Paz é um admirador do Fernando Henrique Cardoso. Então, é uma solução, não é um candidato como a extrema-direita tipo Milei, não é um Milei, o Rodrigo Paz. Então, representou e, digamos que, cristalizou aquela derrota da esquerda no primeiro turno. Então, nós resolvemos conversar exatamente sobre a Bolívia com vocês, a partir desses movimentos políticos, econômicos, eleitorais, e ressaltando que talvez mais importante do que a vitória em si do Rodrigo Paz é a derrota do MAS. O MAS estava no poder há 20 anos, né? Liderado inicialmente pelo Evo Morales e no último governo pelo Luiz Arce. Então aqui a gente tem uma discussão importante, que é uma discussão que diz respeito à América Latina, aos destinos da esquerda na América Latina, aos compromissos dessa esquerda e às dificuldades de você implementar um programa que seja um programa de esquerda, um programa popular. Não é algo tão fácil assim. Na derrota da esquerda tem questões econômicas importantes, que a gente vai discutir aqui com vocês, assim como tem questões políticas importantes, principalmente o racha dentro da esquerda, o racha dentro do MAS, cristalizado no racha entre o Evo Morales e o Luiz Arce. Então, esse é o tema nosso de hoje, que é justamente a derrota da esquerda na Bolívia. Depois de 20 anos no poder, essa esquerda desembarca do poder e abre espaço para centro-direita. Pois bem, nós estamos aqui com a nossa mesa tradicional, Luiz Carlos Delorme Prado, Numa Mazati e Eduardo Baixa. Então, antes de começar nosso debate de hoje, lembrando sempre que vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast. Se vocês procurarem no tocador de podcast que vocês utilizam por canal IE-FRJ, vocês encontram o podcast do canal do Instituto e lá vários programas, entre eles o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Pradinho, primeiro agradecer aos três, mas vou hoje direto para o assunto, direto para o tema, já colocando o Luiz Carlos Delorme Prado, nosso decano, aqui no nosso debate, na nossa conversa. E aí, Prado, a esquerda perdeu na Bolívia. E perdeu bem perdido, né? Não chegou nem mesmo ao segundo turno. Tem razões econômicas, tem razões políticas. Vamos começar discutindo o que você acha aí dessa derrota da esquerda boliviana. O que está por trás dessa derrota da esquerda na Bolívia? Olha, eu acho que você tocou num ponto que é importante para a nossa discussão, são, afinal de contas, a dificuldade de se construir um projeto alternativo na nossa região.
Você falou América Latina, mas eu prefiro falar em América do Sul, porque a América Central, Caribe, América do Norte é muito diferente. América do Sul, nós conseguimos olhar para os nossos vizinhos de uma maneira mais próxima. Bolívia, tal como Paraguai, estão entre os países mais pobres da região e tem um histórico de sempre ter um produto que puxava a economia. Na verdade, a gente remonta isso desde o século XIX, a ciclos de produto. O Brasil também teve seus ciclos de produto, o ciclo do açúcar, o ciclo do café, mas isso é muito forte na Bolívia e entrou pelo século XX. Bolívia também é um país que perdeu a saída para o mar na Guerra do Pacífico, teve também uma derrota com o Paraguai na Guerra do Chaco, também tem uma história de derrotas e uma história também de exploração, de instabilidade política muito grande. A chegada do Mais ao poder, e principalmente esses é, primeiros durante um período onde Evo Morales foi o presidente, entre 2006 e 2019, foi um período muito bem sucedido da Bolívia. A pobreza foi reduzida de 60% a 36%, a pobreza moderada e a extrema de 38% para 11%. Alguns falavam num milagre econômico boliviano. Houve melhoria sensível em transporte público, nas condições de vida da população e em vários outros setores. No entanto, desde 2014, 2015, a situação na Bolívia vem se deteriorando. E no último ano, essa situação realmente ficou muito difícil. A principal questão da economia boliviana, e eu acho que existem várias questões políticas, mas o nosso olhar, o primeiro olhar que eu vou levantar aqui é o olhar de natureza econômica, é que uma parte razoável do sucesso da economia boliviana foi na exportação, decorreu da exportação de gás, principalmente para o Brasil. Quer dizer, nesse período que o Brasil também crescia de maneira acelerada, a exportação de gás para o Brasil foi um dos fatores que contribuíram para a economia, para o crescimento, para o dinamismo da economia boliviana. A economia boliviana também ela usou uma estratégia de manter a taxa de câmbio congelada, taxa de câmbio fixa em dólar. Veja, durante um bom tempo, a Bolívia foi uma das economias de menor inflação na região. Ela tinha um superávit razoável nas suas contas externas, ela acumulou divisas, uma parcela razoável das suas contas públicas internas, em torno de 25%, eram financiadas com recursos de alguma maneira vinculados à indústria de gás e petróleo, né, de hidrocarburetos. Então, era importante também para o gasto doméstico do país. Agora, justamente pelo fato da economia boliviana ter, por uma série de razões, deixado de manter investimento na área para descoberta de de novas jazidas, de novos poços, de gás, e isso começa a reduzir a, o volume de exportação e os preços também, desde 2014, 2015, começam a cair. Então, juntou a queda de preço com a queda de receita. Soma-se a isso uma situação em que a desvalorização com a moeda sem nenhuma alteração com referência ao dólar,
em outros produtos exportados pela Bolívia. A Bolívia exporta soja também, principalmente nessa região adjacente ao Mato Grosso, de Santa Cruz de la Serra, onde tem muita soja. Tem produtos minerais, zinco é um produto importante de exportação, tem ouro. E a Bolívia tem um potencial gigantesco no lítio, que é um pouco complicado porque tem problemas ambientais associados ao lítio, mas tem um potencial muito grande no que se refere a isso. Então, a própria construção de várias salvaguardas contra o investimento estrangeiro na Bolívia, que sempre foi um fator muito complicado de exploração da Bolívia, teve o efeito também de reduzir os investimentos nessas riquezas naturais existentes na Bolívia. Então, esse sucesso, então, foi aos poucos consumindo as reservas que, de alguma maneira, tinha feito ao longo desse período, e a situação no ano passado das contas externas da Argentina já estava numa situação muito difícil. Você começou a ter problemas prudenciais no setor financeiro, quebra de um banco importante, e começou a ter problemas da redução das reservas. E isso é uma coisa que, quando nós discutimos aqui na Argentina, nós chamamos a atenção que inflação alta um dos principais fatores que leva ao aumento de inflação é quando você tem uma crise cambial. Ou seja, se você desvaloriza, isso tem um impacto de aumento de preços domésticos e, de certa maneira, isso vai realimentar a inflação doméstica, que leva a novas desvalorizações, a todo um circo, um círculo vicioso que tende a ficar cada vez mais grave quando você tem problemas nas contas externas. Isso começou a afetar a Argentina, a Bolívia, que esse ano está com a inflação alguma coisa com 24, 25%, que é muito elevado para um país que não tem nenhum mecanismo de suporte para as populações mais vulneráveis de terem para enfrentar a situação. Então, se o país melhorou muito a distribuição de renda, o índice de Gini, que era muito ruim, ficou muito melhor que o do Brasil ao longo da gestão do Morales. A gestão do Morales foi, nesse sentido, sob o ponto de vista política social, muito bem sucedida. Mas a incapacidade de manter levou a um sentimento de perda muito grande fora as questões de natureza política, que eu não estou colocando aqui, que culminaram o próprio Morales recomendar o voto nulo nessas últimas eleições, em torno de 1,5 milhão de pessoas, pelo que eu vi, não votaram nulo. O resultado acaba sendo desastroso. O Banco Mundial fez um relatório, o Banco Mundial, o FMI já tinha feito um relatório sobre a Bolívia, muito provavelmente virão recursos de órgãos internacionais para a Bolívia, que afinal de contas ela sai da esquerda e vai, e não é a extrema direita, né? É muito importante chamar a atenção disso. É direita, mas é centro-direita, é um governo neoliberal, mas não será, em princípio, um governo hostil ao Brasil, não será necessariamente com ligação automática com a Argentina, eu suponho. Então, é uma situação que vale a pena ter uma discussão mais delicada sobre a situação. Mas são muitos assuntos, vamos adiante e depois a gente conversa com mais calma sobre outras questões. Obrigado, Prado. Bastanzinho, bem-vindo para mais uma conversa Boa sobre o mundo noite, contemporâneo. Boa noite, bem-vindo boa a você. noite. Eu queria começar discutindo aqui uma fala do Luiz Carlos, né, e relativizá-la um pouco. Quando ele fala da questão da dificuldade em construir um projeto alternativo, né, das dificuldades da esquerda, é que, na verdade, há uma situação curiosa, né, que a roda vai um pouco girando, né? Então, se nós analisarmos a primeira década dos 2000, tá? Havia o Evo na Bolívia, né? Havia bom, o Lula, os Kirchner,
né? Quer dizer, Rafael Correia no Equador. Lugo. Havia uma série de países da Não, região, o Lugo né? no Paraguai. Lugo no Lugo Paraguai, também, isso. é. Lugo no Paraguai. Eu não falei não, Lugo. Tá, o Lugo no Paraguai, né? Teve o Tabaré Vázquez, depois o Mujica no Uruguai, tá? É, e aí, curiosamente, né? Quais países que ficavam de fora, né? Claramente a Colômbia, né? Com o governo Uribe. E no Chile, a Concertación era centro-esquerda, mas talvez mais centro, né? Não era um projeto propriamente de esquerda, né? E aí, se nós virmos hoje a configuração, os Inverteu. dois governos mais à esquerda da região são Colômbia e Chile, né? Colômbia com Petro, Chile com o Boric, né? Então, aí também mostra um pouco a alternância, né? Que acaba tendo, é isso, a roda vai girando, né? E o que a gente tem aqui, na verdade, em comum com a primeira década dos 2010 é o Lula, né? Que, claro, o PT saiu do poder, mas ele retornou agora em 2023, então é curioso que ele foi uma figura representativa dessa fase, né, que chamaram de onda rosa, né, aqui na América Latina, de pós-neoliberalismo. Ele está no Brasil novamente como o presidente do Brasil. Então, se a gente pensar no caso da Bolívia, foram 20 anos no poder, né? 20 anos no poder não é pouca coisa. Então, é natural também que a coisa vá se desgastando, degenerando, né? E uma hora acaba tendo uma alternância, né? Então, acho que não dá para falar tanto em fracasso, né, diante da longevidade desse período do mais na presidência, tá, e desse projeto, né, econômico associado, tá, mais focado na redistribuição de renda, né, focado com uma preocupação com os mais pobres. Tá? Agora, um ponto muito importante, Luiz Carlos, que você falou, né, é que a Bolívia é uma economia fundamentalmente puxada pelas exportações. É, E aí, bom, as exportações de commodities na Bolívia, tá? Elas representam 95%, aproximadamente 95, 96% das exportações totais. Manufaturados respondem só por 4%. Tá? E no período ainda das vacas gordas, 2012, 2014, as exportações de energia representavam aproximadamente 52% das exportações totais. Então, esse ciclo agora da primeira fase, né, do Evo e do Mais no poder, né, eles surfaram essa onda das exportações de gás. Então, agora, uma economia tão dependente das exportações de commodities fica justamente, né, exposta às oscilações no mercado internacional do preço das commodities que exporta. Tá? E aí, como você bem pontuou, 2014, 2015 são um marco. Né? Bicalho, se você puder colocar aquele gráfico. Tá olhando aqui o índice de termos de troca, né, para o nosso ouvinte, termos de troca, né, você tem no numerador, né, o preço das exportações, né, ponderado pela participação cada produto exportado, dividido pelo preço das importações, ponderado pelo peso é, de cada produto importado. Tá? Então, ele vinha numa crescente, né, de 2005 até o começo dos 2010 e depois tem uma clara, né, tendência à queda, a partir mais ou menos de 2014, 2015. Tá? Isso vai se refletir, tá, é, nos resultados nas contas externas em conta corrente, né, que leva em conta a diferença entre as exportações de bens e serviços, né, em relação às importações de bens e serviços. Tem também um outro item que é transferências laterais, mas eu não vou entrar nesse mérito.
tá? A Bolívia foi acumulando até 2014 superávites em conta corrente sucessivos. Agora, já em 2014, esse superávit tinha minguado, tá? Em relação a 2013, já era pequeno. E de 2015 em diante passa a ter déficits em conta corrente sucessivos. E aí, quer dizer, isso num país que não tem muitas reservas internacionais, tá? É, isso acaba abrindo um espaço, né, para desvalorização cambial, né? E é importante pontuar que não é só a dependência das exportações de commodities, quando pensamos nas contas externas da Bolívia, tá? Mas a Bolívia também é um país que importa praticamente tudo que é consumido no mercado doméstico. Então, tem uma grande dependência das exportações de commodities para obter dólares, né? E tem que despender uma quantidade muito grande de dólares, de moeda estrangeira, para importações, porque quase tudo que é consumido domesticamente, uma grande parcela do que é consumido domesticamente, é importado, tá? Então isso cria uma situação muito complicada. Você já pontuou, aí talvez de repente até o Bicalho, vamos falar um pouco mais sobre aí as características, né, aí do setor do gás, mas a produção e as exportações de gás foram muito impactadas e principalmente no período mais recente, né? Então, se houve essa deterioração, por exemplo, nas contas externas a partir de 14, 15, há uma, digamos, aceleração na deterioração das condições econômicas a partir de 2023. Tá? A partir de 2023. E o que vai acontecer, tá? Haverá um movimento de desvalorização cambial que vai fazer a inflação saltar em 2023 de 2,1%, tá? Para agora em 2025 está estimada, né, está projetada de ser 15%. Tá? E como você bem colocou, né, num país em que não há mecanismos, então, não tem uma grande rede de proteção à população, isso vai bater direto, tá, no poder de compra dos bolivianos, em particular dos mais pobres. Tá? Então, é um pouco natural esperar, né, é, é, é um pouco natural, né, esse resultado, né, de desgaste do mais do partido que estava no poder. Tá? Mas além disso, né, quer dizer, as dificuldades, a pouca oferta de dólares e vai impactar nas importações. E um problema que a Bolívia está vivendo nesse momento é de falta de combustível, né? Falta de combustível que tem que ser importado. Isso começa a parar a economia. Então, na verdade, é um pouco o pior dos mundos, porque a inflação saltou, né, de 2023 para 2025, as condições de vida ficam complicadas, né, com a ausência de combustível, mas isso também vai ter um impacto no produto, tá, no crescimento econômico, que vai impactar também o emprego, e as condições de vida da população. Tá? Então é uma configuração, né, digamos, de algo como uma estagflação, como se falava nos anos 70. Caminha-se para isso, né? Caminha-se para isso. A economia tem crescido recentemente, mas muito pouco, né? Cresceu muito pouco em 24, por exemplo. Tá? Então, realmente, é uma conjuntura de crise econômica. Tá? De crise econômica e não é de estranhar que isso tenha se refletido nas eleições, no voto. Tá? Isso certamente foi reforçado, o resultado muito fraco, muito ruim da esquerda, pelas divisões internas do MAS, que o Bicalho comentou no começo. Mas com esse quadro econômico, tá, é difícil um governo se reeleger, né, ou fazer o seu sucessor. Tá?
E aí uma última palavra do curioso, né, dessa vitória do Paz, Rodrigo Paz, né? Do Rodrigo Paz, é que justamente, né, parece uma volta aos anos 90. Né? O tipo de agenda dele lembra muito justamente Fernando Henrique, tá? Aqui no Brasil, de quem ele é fã, né? Nos anos 90. Então é uma coisa um pouco retrô, né? É um revival, tá? Da agenda dos anos 90, tá? Na Bolívia, com privatizações, medidas, liberalização, medidas nessa direção, ainda que com compromisso, né, justamente, de manter gastos sociais. E aí é curioso, porque quer dizer, um outro país que teve eleições agora recentemente, né, no último domingo, foi a Argentina. Então, essa vitória do Rodrigo Paz, derrotando a esquerda, a centro-direita derrotando a esquerda, me lembra um pouco a vitória do Macri na Argentina em 2015, tá? Terminando com um período kirchnerista. Tá? E, bom, o que eu espero na Bolívia, né, que quer dizer, o governo até voltou para os peronistas, com o Fernandes, né, mas quer dizer, depois da centro-direita, veio a extrema-direita com Milei. Né? Então, espero que na Bolívia não cumpra também, digamos, esse caminho, né, da centro-direita, né, eventualmente é, migrar nas próximas eleições, né, que a extrema-direita boliviana saia vitoriosa. Mas é isso, para começar a conversa, acho que são esses os elementos. Obrigado, Bastanzinho. Numa, temos aqui algumas questões sobre desenvolvimento que são importantes, né? Que a crise boliviana coloca o desafio do desenvolvimento, né? E desse desenvolvimento da periferia, enfim, essas questões clássicas. Com certeza. Eu acho que é importante, quando como já foi feito pelos camaradas, já relembrar algumas características do modelo econômico que tinha sido implementado pelo MAS, né, que era associado, né, à presidência do Evo Morales entre 2016 e 2019. Ah, já em termos de desempenho, em termos de crescimento econômico médio, se a gente for olhar esse período, né, esse mandato do Evo, né, durante esse mandato do Evo, a Bolívia teve um crescimento médio anual de quase 4,7%, tá? O que é um desempenho significativamente acima daquele observado no mesmo período na América Latina, em particular América do Sul como um todo, tá? Em particular, o contrário do que a gente observou em muitos países da região, não havia aquela queda muito significativa de crescimento observada a partir de 2014, como aconteceu no caso do Brasil, como aconteceu na Argentina, em muitos outros países da região, tá? O crescimento no alto, entre aspas, na Bolívia, ficou alto até 2019. E isso é um feito interessante, porque eu justamente vou conectar com algumas das observações realizadas, tanto pelo Luiz Carlos quanto ainda mais pelo Bastian, na fala dele. Então, se a gente for olhar o caso boliviano, ele não é tão, na sua essência, o modelo boliviano implementado pelo Evo Morales, pelo MAS, não se distingue tanto do que você observou em outras economias sul-americanas, que passaram a ter governos progressistas no início da década de 2000. Então, a gente encontra as características comuns a esses modelos, seja um aumento das transferências sociais, melhorias, portanto, dos indicadores sociais vinculados a essa questão, como já apontado pelo Oscar, um aumento do investimento público, particularmente em setores como educação, como saúde, e observado lá. Você tenha também um uso, do setor de recursos naturais, em particular com a reativação, em 2006, da YPFB, da Yacimientos Petrolíferos
fiscales bolivianos, né? A Companhia Nacional de Petróleo, de Hidrocarbonetos, bom, na verdade, que vai acabar muito se focando na questão no setor do gás, né, justamente, né? Então, esse nacionalismo dos recursos naturais que a gente tem na Bolívia, e é algo que a gente viu também, no caso, muito marcado também, no caso ah, da Venezuela, no caso do Equador, bom. Então, nisso, a gente não pode dizer que a Bolívia se distingue tanto nesse período da década de 2000, na verdade, o Evo chega um pouco depois da onda de esquerda na América do Sul, dos outros, ele acaba reproduzindo um modelo que já está funcionando com muitos elementos comuns. Na Venezuela há mais tempo, desde o final da década de 90, desde a chegada do Chávez, bom, depois com a chegada do PT, do PT no Brasil, peronismo na Argentina, enfim, uh, Uruguai, Equador, bom, enfim, a gente sabe, conhece essa onda, de governos progressistas de esquerda que faz essa parte da redistribuição. O que talvez distingue mais o caso boliviano, talvez dessas outras experiências, e explique por que, mesmo quando, como já foi apontado pelo Eduardo, você tem uma piora significativa dos termos de troca e dos volumes exportados, particularmente de gás, e a gente vai voltar a esse ponto, né? Mesmo com essa piora significativa dos indicativos externos, que inclusive, se a gente for olhar em termos como se diz, de reservas, vai levar a uma queda das reservas bolivianas de mais de 15 bilhões de dólares no seu auge em 2014 a pouco mais de 6 bilhões em 2019 e hoje, enfim, desde o ano passado, por volta de 2 bilhões, o que é muito pouco, tá? Porque isso vai representar, assim, sei lá, uns 2 meses, acho, de importações, o que é muito pouco, né? Você está, na verdade, já numa situação quase, enfim, está numa situação próxima a uma crise de balanço de pagamento, né? Mesmo então com essa queda das reservas internacionais, da posição internacional, da situação de balanço de pagamentos, né, da Bolívia entre 2014 e 2019, continua crescendo. E continua crescendo bastante. Tá? Então, esse período, na verdade, é um período que distingue a experiência boliviana de todo o resto que aconteceu na América Latina. Lembramos, infelizmente, dos impetos fiscalistas que tomaram conta do final do governo Dilma I e do governo Dilma II. Tá? Isso não aconteceu no caso da Bolívia, tá? Você mantém, e aí um elemento muito importante é justamente observar essa questão do gasto público, tá? Porque eu acho, né? Se você for olhar o caso da Bolívia, o que permitiu que essa sobrevida, de um nível elevado de crescimento, apesar de uma deterioração significativa da situação externa, ou seja, apesar de uma restrição externa cada vez maior, e justamente que o Estado, no caso, o gasto público, no caso da Bolívia, aumentou consideravelmente. Tá? Inclusive, se a gente for olhar, se a gente for pegar o período entre assim, em 2015, onde atinge seu nível maior, esse gasto público vai representar mais de 45% do PIB. Tá? Só que, e aí que começa a ter um problema, como em muitos países que dependem, em parte para sua, e que por alguma razão, não conseguem se desvincular tanto, das questões, vamos dizer, de equilíbrio orçamentário. No caso da Bolívia, você vê até um aumento importante do déficit fiscal, porque tipo, você vai ter uma queda do gasto público entre 2015 e 2019, a saída,
enfim, a saída precipitada, né, vamos dizer, do Morales, eh, só que essa queda do gasto vai ser menos pronunciada que a queda da arrecadação, e isso leva, portanto, a aumento, né, dos déficits fiscais. Tá? O problema que vai ter, que tem, na verdade, a Bolívia, o problema, a parte que tem muitos desses países, cujas receitas tributárias são muito vinculadas o setor exportador de matérias-primas, e que justamente você tem uma correlação grande entre a arrecadação ligada a esse setor, tá? E portanto, a evolução, assim, do valor, das exportações de matérias-primas. Se a gente for olhar no caso em 2014, o gás, assim, as rendas oriundas da tributação e da própria Companhia Nacional representavam quase 50% como se diz, dos recursos tributários, tá? Dos recursos fiscais. Tá? E isso vai cair para 30% em 2019. Então, mesmo se a queda, obviamente, como já falei, mesmo se a queda do gasto público não foi tão marcado em termos de parcela do PIB e em termos absoluto, o problema que, mesmo assim, você acabou tendo uma queda, assim, começou até uma queda mais marcada, justamente em 2019, do gasto público, tá? E, na verdade, quando chega a presidente, que não sei se dá para chamar de presidente interina, né? Porque, bom, a Janine Áñez, que vai ser a presidenta entre final de 2019 e final de 2020, por um ano, né? Ela, bom, tem uma ruptura grande, né? E essa ruptura é marcada justamente na questão tributária. Porque um dos grandes objetivos passa a ser o equilíbrio orçamentário. E aí, de fato, num país onde você tem uma dependência tradicional, mas que foi acentuada, né, no período Morales, entre a arrecadação tributária e o valor das exportações de matérias-primas, em particular de gás, aí, se você adota uma posição muito fiscalista, como foi aquela da ANES, e que em certa medida continuam mesmo, que é um pouco menos marcada com ah, o. Sempre eu esqueci o nome dele. O. O Arce. O Arce, exatamente, o Arce, né? Então, o que vai acontecer é que, de fato, você não tem mais esse estímulo do gasto público que fez a experiência boliviana uma experiência melhor parte. Tá? Tipo, a Bolívia, assim, a Bolívia do Evo não foi fiscalista. Tá? Mesmo, bom, teve alguma queda dessa dinâmica, como a gente viu, tipo, a arrecadação tributária também caiu enormemente por conta desse vínculo com o gás, né? Mas você mesmo assim manteve alguma dinâmica, alguma participação alta do gasto público no PIB. Tá? Então, resumindo, se a gente for olhar essa situação, primeiro problema e depender, e isso é um problema comum em países que praticaram o nacionalismo dos recursos naturais e o atrelamento da receita fiscal às exportações de matérias-primas. Tá? E aí, num caso de país que tem disciplina fiscal mesmo, sei lá, foi o caso da Rússia, ou como foi o caso de alguns outros países que mudaram de governo, né? Como foi o caso, por exemplo, do Equador, né? Bom, aí isso imediatamente vai levando a uma desaceleração muito forte de crescimento. Porque você tem uma queda na mesma proporção, ou proporções parecidas, dependendo, obviamente, da parceira que representa essa arrecadação ligada ao setor primário, o setor exportador de matérias-primas, mas isso vai representando uma queda do gasto. Tá? E isso, obviamente, desacelera, que é exatamente o que aconteceu. A partir de onde a gente viu, a partir de 2019, que é a partir de 2020, na verdade, você tem uma queda drástica do crescimento na Bolívia.
A Bolívia, como a gente passa a crescer a 1,1% na média entre 2020 e 2024. Ou seja, um país que até então era entre os que cresciam mais, se não for aquele que crescia mais na América do Sul, passa a ser um dos que crescem menos, tá? Justamente por conta desse fiscalismo. Tá? Outro elemento, e aí tem a ver, vou depois passar a palavra para os meus camaradas, tem a ver justamente com esse problema estrutural. Você tem um produto de exportação principal, que é o gás, tá? A questão dos investimentos, tudo bem, de fato, concordo com vocês que realmente teve menos investimentos, então, mas o problema maior é que, na verdade, teve muito menos demanda externa. Porque o gás, como o Bicarbon depois pode falar melhor, com mais propriedade do que nós, gás não é tão fácil exportar gás. Tudo bem, aumentaram a parcela de gás de GNL, de gás liquefiado, mas tem dois grandes problemas, tá? Um primeiro é que os maiores clientes do país, do gás boliviano, o Brasil e a Argentina, passaram a não precisar mais desse gás, ou pelo menos, bom, no caso do Brasil, muito menos que a da Argentina, não mais. Tá? Se a gente for olhar desde que o Vaca Muerta tá em na exploração, por que a Argentina, pelo contrário, agora quer se tornar um grande exportador líquido de gás, justamente de gás GNL, de gás liquefiado, tá? O problema da Bolívia, ainda por cima, é a posição geográfica. Foi um país encravado, aí até para exportação de GNL isso complica, não é fácil, quando você não tem um porto, aí você tem que negociar com os vizinhos para conseguir que os gasodutos passem. Ainda mais no mundo do shale gas, do gás de xisto, do fracking, onde dizer que não é exatamente a coisa mais rara que tem, hoje em dia, lugares onde você tem produção de gás ou de petróleo, por que se complicar a vida e investir na Bolívia? Inclusive, o dado que é mais interessante, talvez, para mostrar isso, é uma queda drástica dos investimentos diretos estrangeiros na Bolívia, e em particular daqueles direcionados para o setor energético. E esses investimentos diretos estrangeiros, que representavam mais de 2 bi de dólares em 2014, e um dos quais será 1,5 bi quase para o setor de gás, do setor energético, hoje, se a gente pega, bom, já se a gente pegar 2020, já cai para, sei lá, 800 milhões, do que eu vi, e aí menos de 300 milhões voltado para esse setor, porque aí o setor que assume a liderança é o setor ligado à exploração e tratamento, pelo menos tratamento inicial meu Deus, tá me fugindo agora. Do outro grande recurso natural da Bolívia, que é O usado zinco, na. o Não, não, zinco, o não. lítio. Castanho, O lítio. lítio. Lítio, Lítio. exatamente. Do lítio, exatamente. Porque, de fato, a Bolívia tem grandes reservas de lítio, tá? Bom, só que e pequeno, e pouco, tá? Então, a gente vê que, na verdade, os investidores estrangeiros perderam o interesse. Tá? E como, ao mesmo tempo, o investimento público produtivo, que era ligado a companhia nacional, também foi caindo muito depois da saída do Evo, já que não tem também muito mercado para onde ia escoar essa produção, de fato, a posição de balanço de pagamento e a posição em particular do balanço de conta corrente, balanço comercial, ela foi piorando sistematicamente. E, de fato, a restrição externa, essa situação de quase crise de balanço de pagamento, foi se tornando mais um obstáculo para essa situação. Então, tem que conectar também com a questão geoeconômica. De fato, gente, a gente sabe, infelizmente, recursos naturais tem muitos lugares. Mesmo lítio, tem muitos outros lugares. Tá? A Argentina, por exemplo, está cheia de lítio. Então, se ainda por cima o país está com uma instabilidade, como a gente viu, será que é muito interessante investir lá? Não sei. Tá? O que a gente pode dizer é que o julgamento dos investidores estrangeiros, das grandes empresas, e foi muito claro. O veredito foi claro.
Você passou de 1,5 bilhão a menos de 200 milhões no ano passado, sei lá, 160 milhões. Então, ou seja, é uma situação muito complicada, muito complexa. Mas a gente vê que, de novo, essa situação muito complicada politicamente, ela tem também, obviamente, seu reflexo na parte de políticas econômicas, que sejam macroeconômicas ou do ponto de vista estrutural, né, da política industrial. Bastiãozinho, você queria fazer um comentário? Dois comentários, na verdade, são curiosidades e colocar aqui na roda para vocês responderem, né? Uma, de repente, é, se possível, né, Bicalho? Você é um especialista do setor elétrico, mas conhece também de gás, né? Falar um pouquinho sobre o setor de gás e essa dinâmica na Bolívia, né? E depois o Numa, né, se ele pudesse retomar e falar um pouco mais sobre a questão do lítio, né? Porque o lítio é uma grande aposta dos bolivianos, né? O que se fala, né? De certa maneira me lembra uma expressão que foi usada pelo grupo político, né? Aqui no Brasil, o grupo político do Júlio Campos, que é quem vence as eleições de 30, tá? O paulista, mas acaba não assumindo em função da Revolução de 30, que eles falavam que a laranja vai salvar o café, né? Quer dizer, aquela ideia, a velha ideia de que então se busca um novo recurso, um recurso natural, né? Um produto agrícola, tá? Para substituir aquele que estava, digamos, entrando em decadência, tendo dificuldade com o preço internacional em queda. Então, de certa maneira, vendo alguns textos que vêm da Bolívia, dá a sensação de uma esperança, né, de que o lítio vai salvar o gás, né? Na verdade, que o lítio seria a salvação da lavoura. O que o Numa já deixou claro, e eu concordo com ele, né, que é muito discutível, para não dizer talvez um equívoco, né? Então, se o Numa pudesse falar um pouquinho, né, sobre essa coisa do lítio, que na verdade ele não oferece tantas possibilidades assim, né? Também as chances de construir, se integrar na cadeia de valor do lítio para a fabricação de baterias, né? É, Também é difícil, lembrando que a demanda pelo lítio depende, na verdade, do avanço dos carros elétricos, né? Os carros elétricos usam bateria de lítio, né? Então, a expansão do setor de carros elétricos, né, é importante para o interesse em torno do lítio, né? E fora o fato de que o lítio, né, a extração do lítio é muito poluente. Então, tem essa dimensão também ambiental, vamos dizer assim. Então, se vocês puderem, mas se não der, não tem problema, né? Mas queria colocar esses elementos aqui, ouvir se vocês puderem falar um pouquinho. Posso só falar rapidinho do lítio, Luiz Carlos? Claro, claro. Tá? Bom, o mercado internacional, o mercado mundial de lítio, né, não tem uns dados consolidados por ano passado, mas em 2023 representou vendas totais de 23 bi de dólares. Que em si já não é gigantesco. As projeções que vá para mais de 50 bi em meados da década de 30, mas, da década de 2030, né? Então já em si, bom, ok, não é um mercado também gigantesco. E que nem o mercado das terras raras. É muito importante, são fundamentais, porém, o faturamento desses setores não é tão elevado. Não se compara em nada com o mercado de petróleo, ou mesmo os mercados de matérias-primas agrícolas. É muito abaixo. E ainda por cima, é um mercado onde já tem produtores bem colocados. Se a gente for olhar atualmente, assim, a Bolívia, ela mal tá conseguindo integrar os 10 primeiros produtores do mundo, tá? E ela está muito longe, a sua produção é muito menor que do Brasil, imensamente menor que do Chile.
tá? É, sei lá, 10 vezes menor que do Chile, tá? Que é o segundo produtor mundial. A Argentina já é o quarto produtor mundial. A própria China é o terceiro. Os Estados Unidos são o quinto. Então, qual o problema? É que para o lítio, não é que você precisa, como a gente viu, não é mercado gigantesco. Por conta da situação geopolítica atual, tudo bem, na matéria-prima ainda tem, de fato, tem muitas contas, tem o mercado internacional, tem compra, sei lá, a China compra, o mercado internacional porque usa muito, só que ela nunca vai deixar a parte de, vamos dizer, mais estratégica, ligada à produção como se chama, de baterias de lítio, nunca vai deixar isso ser realizado na Bolívia, tá? Isso não vai existir. Então, essa cadeia produtiva, ela vai ou estar na China, ou estar num país, tipo o Vietnã, integrado com as cadeias produtivas da China. E mesma coisa está acontecendo com os Estados Unidos. A ideia não vai, isso não vai acontecer. Então, essa aposta no lítio, o problema é quando você tem muitos países que apostam. E a Argentina já apostou, já tem escala muito maior. O Chile nem se fala, já tem uma escala gigantesca e tem infraestrutura melhor. Se o Estado boliviano, com as dificuldades que a gente já apontou, e a mudança de estratégia, não tiver uma estratégia de investimento pesado, seria impossível, porque tem uma questão já de infraestrutura de transporte, tá? E teria que ter um apoio. Me parece, tudo bem que a economia boliviana é pequena, então realmente o impacto, mesmo não sendo um setor gigante, pode ser. Mas o problema é que muita gente aposta. Então, por que ir investir na Bolívia se você já tem facilidade, logísticas, facilidade, inclusive de acumulação de capital no setor, em outros países muito melhor conectados? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Se tivesse só uma coisa, se tivesse uma integração produtiva latino-americana, uma coisa como já se pensou, como já sonhava o Prebes, como houve tentativas na década de 2000, tudo bem. Aí, de repente, sim, você poderia pensar que dentro de um arranjo produtivo regional, de alguma medida, aí sim, a Bolívia se beneficiaria disso. Mas o problema é que não está acontecendo isso. E o problema da Bolívia, na verdade, a economia boliviana, é que ela é muito dependente das outras economias latino-americanas. E essa dependência, tanto, que eu acabei não completando, né, tanto pela própria, pelo fato que esses países, particularmente Brasil e a Argentina, estão se tornando grandes produtores, não precisam mais importar, ainda por cima a economia boliviana, para o resto, era muito atrelada à dinâmica de crescimento dessas economias. E essas economias quase não crescem mais. No caso do Brasil, crescimento, bom, agora melhorou um pouco, né? Houve já desde o ano passado, esse ano, né? Mas não vai puxar pelo lado do gás, tá? E no caso da Argentina é pior ainda, tá? Porque aí a situação econômica é mais complicada mesmo. Então, e realmente as perspectivas não são das melhores, tá? Mas, de novo, problema não é só um problema externo, é um problema porque, mesmo com problema externo, com deterioração das contas externas a partir de 2014, 2019, querendo crescer, ou seja, com o Estado atuando, inclusive no investimento público, que chegou a representar números muito acima das médias regionais, mais de 15% do PIB, né? Então, mesmo assim, eles conseguiram crescer. No momento onde aí o Estado deixou de ter essa estratégia, bom, aí não cresceu mais e ainda por cima assumou-se a isso uma situação degradada nas contas externas já desde 2014. Luiz Carlos, É, Bastazino, o gás boliviano, ele é um projeto neoliberal. Quando ele nasce, a construção do gasbol, né, do gasoduto, do gás entre a Bolívia e o Brasil, é governo Fernando Henrique. Então, é um projeto que, pela primeira vez, você rompe com a questão da autossuficiência, no caso brasileiro, que tinha sido muito marcante nos anos 70, nos anos 80, a autossuficiência em termos de energia. Você rompe com isso e você passa a depender, né, de um fornecimento externo para garantir o suprimento de energia, que seria o gás boliviano. Acho que é um projeto muito paulista, essencialmente, que é um projeto antigo de São Paulo,
essa questão de trazer o gás para a indústria paulista. Isso no caso do Brasil. Só que com o passar do tempo, é evidente que a produção, como o Numa falou, a produção brasileira de gás ela foi aumentando. Então, qual é o papel que o gás teria, no caso brasileiro, ele vai reduzindo na medida que a nossa produção vai aumentando. E, além do mais, o que acontece é que o gás também ele não vai no Brasil. E ele não vai porque um consumo importante para a indústria de gás, para você viabilizar os gasodutos, é a geração de energia elétrica. E no caso do Brasil, a geração de energia elétrica é hidráulica. E as térmicas, elas entram simplesmente ali de uma forma suplementar. Então, é muito difícil você viabilizar uma indústria de gás, gasodutos e tudo mais, com uma térmica que vai e volta ao sabor de chove ou não chove. Então, isso sempre foi um problema histórico e então há uma visão sobre essa coisa da possibilidade da indústria de gás no Brasil crescer. E crescer o suficiente para absorver a nossa produção de gás e para absorver também a produção de gás boliviana, foi acabando ficando uma coisa complicada. Eu acho assim, meu colega, né, o Helder Queiroz, ele acha que não vai, que a indústria de gás não vai no Brasil. Ele sempre brinca que ele tem sempre um slide que ele apresenta há 20 anos, que é assim, as barreiras à indústria de gás, sabe, Numa? Ele faz, eu apresento esse slide há 20 anos, 30 anos, então não sai disso. Por outro lado, como disse o Numa, a Argentina, ela também tem vaca muerta, quer dizer, ela também tem uma produção de gás. Então, se você tira o Brasil, se você tira a Argentina, você já havia tirado o Chile lá em função de uma confusão que houve, no qual o gás passava pela Argentina, ia para o Chile, os argentinos tiveram algum problema de oferta e seguraram o gás. E os argentinos e os chilenos ficaram na brocha. Então tiveram que passar rapidamente para a GNL para segurar as térmicas que eles tinham. Então isso configurou uma situação de demanda que é bastante não é promissora a demanda para o gás boliviano, né? Então, Baixa, eu acho que e sempre houve esse problema, principalmente depois com a lei dos hidrocarbonetos, lá feito pelo Morales, de que haveria problemas com relação à questão dos investimentos, que os incentivos aos investimentos não eram tão grandes assim. Se você tivesse pendurado o Brasil no gasbol e a gente dependesse do gás boliviano, se a Argentina dependesse do gás boliviano, o Chile dependesse do gás boliviano, aí eu acho que você teria uma posição numa para negociar, né, em termos de investimento, etc, etc, uma situação melhor. Mas eu acho que o que aconteceu foi um enfraquecimento dos bolivianos dentro dessa negociação. E aí, encaixotado dentro de uma lei de hidrocarbonetos que não dava grandes incentivos para os investimentos externos, você acabou gerando essa situação. Então, Baixazinho, eu acho que o Marcelo pode falar melhor do que eu, até o próprio nosso velho colega o Edmar de Almeida, que trabalhou muitos anos conosco também, conhece bem sobre gás boliviano, etc, etc. Mas eu não vejo eles escreverem sobre gás na Bolívia. Os meus amigos que escrevem sobre gás não escrevem sobre gás na Bolívia. Então, imagino que isso seja algum sinal, né, de que isso não é uma relevância. O que Obrigado eu aos dois. queria colocar uma coisa aqui na roda que estava. Só uma Que coisa, tô... obrigado, o Luiz Carlos quer falar. Por favor, Luiz, fale. Eu vou depois. Eu queria retomar, o Baixa levantou uma série de pontos de início muito interessantes, mas que eu queria retomar aqui um pouquinho. Primeiro, chama a atenção por um grande sucesso do MAIS, quer dizer, o governo Morales, fundamentalmente, que foi na distribuição de renda. A Bolívia tem explicar aí para as pessoas que nos ouvem, né? Um dos indicadores de distribuição de renda é uma coisa chamada a índice de Gini. A pior distribuição de renda é igual a 1 e a melhor possível seria igual a 0, né? Na América do Sul, você tem dois países com uma terrível distribuição de renda, que é a Colômbia e o Brasil. Colômbia tem 54 Chile índices de também. Gini. Chile é bem evoluído. Mas o Chile é melhor que
o Brasil. O primeiro, o pior é a Colômbia, depois o Brasil, é, aí entra outros, o Chile também não tem, mas o que aconteceu com a Bolívia é que fez uma melhoria substancial. Hoje ela tem 40, o índice de Gini da Bolívia é 42, que é muito melhor que esses países, é próximo do Uruguai e da Argentina, que sempre tiveram uma distribuição de renda melhor. Então, isso é devido a realmente essa política. Isso num país em que tinha um histórico de ciclos de produto, né? Eu acho importante, eu sei que entra aí, eu tenho essa tendência de entrar no meu viés de historiador, mas lembrar que a Bolívia tem uma história, os oligarcas da prata do século XIX, né? Figuras históricas como Pacheco e Ana Maio, que há várias figuras que enriqueceram com a prata mais ou menos meados do século XIX. Potosí, Depois, no início do século XX, foi o estanho. Tinha uma figura chamada Patim, que era um dos homens mais ricos do mundo, os chamados barões do estanho. Depois entra o petróleo. Quer dizer, eu poderia passar aqui horas falando sobre isso. O meu ponto é o seguinte: essas riquezas naturais, esses ciclos, eles sempre foram usados para enriquecimento privado em grande escala. O que o mais fez diferente? Usou esse ciclo para beneficiar a população. Isso é um ganho que não pode ser e nesse sentido lembra desprezado. muito a Venezuela do Pois Chávez, eu né? ia fazer esse comentário, mas esse é o meu ponto, Baixa. Não estabeleceu um tipo de política para aproveitar eventuais benefícios do gênero para encontrar alguma estratégia sustentável de desenvolvimento. A história da CEPAL e dos Isso. desenvolvimentistas cepalinos, um dos problemas da estratégia foi que não havia grande preocupação com destruição de renda. A visão é que ela seria o resultado do processo da industrialização. Essa parte da nova esquerda, Venezuela e Bolívia, fizeram uma aposta diferente. Vamos resolver isso. E, de certa maneira, o Brasil vai fazer um pouco com isso com o PT. Vamos tentar. No caso, a nossa instituição continua sendo muito ruim, não, não se compara a esses países, mas, de certa maneira, vamos enfrentar a questão da renda, porque melhorando a renda, você puxa e resolve o resto da economia. E, de certa maneira, e isso, Bicário, é uma coisa curiosa, e aí entra um pouco de contradição nesse processo, é quem deveria investir. No caso da Bolívia, com a lei de hidrocarburetos, acabou atraindo pouco investimento estrangeiro, mas também não havia uma discussão de quais são as alternativas existentes para sustentar o crescimento de longo prazo. Então, quando eu digo Baixa, que a construção de uma alternativa passa por isso, eu concordo com Numa que um dos grandes problemas é que nós não criamos aqui no Cone Sul um polo, uma. Teve até uma discussão muito interessante no Instituto, nesses seminários que ocorreram, a respeito dos grandes polos industriais do mundo, que eles chamam a, a, a Asia Factory, quer dizer, a grande concentração da indústria puxada pela China, North America Factory, o European Factory, os centros onde de bases de produção industrial, com algumas coisas crescendo e outras caindo. Quem deveria, que era vocacionado para puxar isso na América do Sul, é o Brasil. O Brasil fracassou nisso. Nós não conseguimos ser o polo. E o projeto do Mercosul, eu acompanhei, vocês sabem, o projeto do Mercosul desde o início. Uma das expectativas era realmente você criar um polo integrado na região que resolveria alguns desses problemas. Nós não conseguimos fazer, uma parte razoável tem a ver com problemas do Brasil, mas também dos nossos vizinhos, da dificuldade, mesmo de governo de esquerda, de implementar políticas que avançassem na integração. Resultado, o Mercosul, que teve depois
a Bolívia se coloca, a Bolívia era do Pacto Andino, era uma outra coisa, mas se aproxima, como é Venezuela, mas nós não conseguimos levar adiante esse tipo de situação. Então, esse é o pano de fundo. As questões políticas são sempre discutidas, né? O problema é, da história complicada da filha do Morales, né? Não sei se é filho ou filho, mas da questão que dá uma confusão, a briga entre dentro do mais, tudo isso é o pano de fundo para uma situação em que, enquanto que, por um lado, né, foi muito menos nociva do que os ciclos com milionários entre os, né, o Patino foi, na sua época, um dos homens mais ricos do mundo, como eu falei, milionário gigantesco, com uma população absolutamente miserável, mas, de certa maneira, também não respondia ao dilema do desenvolvimento econômico. Isso é uma tragédia, né? Porque mesmo quando a direção é boa, quer dizer, é claro que aquela velha discussão, os seres humanos nunca são meio para alguma coisa, eles são um fim em si mesmo. Então a melhoria aqui e agora, né, como quem tem fome tem pressa, né, você resolveu o problema imediato, você vê pelos números. Eu estava dando uma olhada em vários indicadores. A Bolívia, para minha surpresa, tem indicadores bem razoáveis. Uma série de setores de atendimento à população, de acesso a algumas situações específicas, que conseguiu ao longo desse período. Mas o fato é o seguinte: tudo isso vai sair, vai embora. Com a agenda que se coloca adiante, porque observa a situação. Qual é o dilema agora do novo governo? Quando você fala se a extrema-direita pode vir depois, pode, eu quase arriscaria dizer que muito provavelmente virá. Por que razão? Porque a única saída que resta para o governo, né, para o governo do Rodrigo Paes, é uma saída que vai aumentar a inflação, porque ele vai ter que desvalorizar a moeda. Eu olhei o relatório do FMI. O relatório do FMI dá algumas opções. Uma delas é fazer a famosa max de valorização, né? Faz uma desvalorização, depois faz crawling peg. Para É o que as relatório do pessoas. FMI que eles andaram consultando o FMI agora no primeiro semestre, né? Em torno do artigo De 4º. 2024, né? Trata-se de 2000, Ah, tem um de 2025. eu li o referente à situação em 2024. Eu não Tá. vi esse mais recente, eu não vi. Eu Depois ele entrei lá, passa. o que eu vi foi esse. Mas o que é interessante chamar a atenção de Mas que o Prado é governo Arce, não é o governo Arce, é o governo do Márcio que faz a consulta, né? pois mas eu não estou. O meu problema é o seguinte: o diagnóstico, eu duvido que o diagnóstico do FMI tenha mudado. Pode até sair alguma coisa mais recente, mas o cenário todos nós conhecemos, desvaloriza. Desvaloriza, vai ter um impacto na população que eles reconhecem muito grande. Então, faz política localizada para os mais vulneráveis. E depois você faz as microdesvalorizações, né, que tem essa expressão para o nosso público, chama-se crawling peg, que se usa normalmente, que se chama é, em inglês, mas é mini desvalorizações. Fazer corte de gastos públicos. Então, a combinação de corte de gastos públicos, você vai ter uma redução do nível de atividade econômica com aumento da inflação, né? Resposta, situação clássica. Você está com uma crise cambial violenta, né? Então está faltando produtos, vários produtos não são entregues para a Bolívia, a situação realmente é muito grave no curto prazo. A curto prazo, um governo como esse chegando, vai haver muito provavelmente recurso do FMI e algum tipo de boa vontade internacional para isso daí, para reforçar a posição dos governos de direita. Então, no curto prazo, você pode até dar uma segurada na situação, mas a combinação da desvalorização da taxa de câmbio com o corte de gastos, né, o congelamento de salários no setor público, a gente já ouviu isso em algum lugar, é o que a gente recomenda, congelar salários no setor público
cortar gastos, fazer políticas localizadas para atender os casos mais graves, a melhorar a questão prudencial nos bancos, porque a situação dos bancos é grave, né? A economia da Bolívia, ela é parcialmente dolarizada, ela não é como o Equador, que é completamente dolarizada, até porque a inflação era baixa historicamente, mas muitas transações são feitas em dólar. O dólar é uma moeda muito forte de referência no país. Então, tudo isso, o cenário que nós vamos ter é o seguinte: pode ter certeza, daqui a 6 meses esse governo vai estar com a popularidade lá embaixo. Não tem jeito. Aí tem uma outra medida que ele quer fazer, o novo país, né? É cortar impostos, reduzir impostos, tá? Que Pois é é, uma medida aí que sempre se mostra inócua em termos de aquecer a economia. o FMI recomenda o contrário, inclusive nesse sentido é até positivo, mexer em imposto de renda, melhorar a arrecadação, porque como o déficit deles é grande, eles querem cortar gastos e aumentar a receita, é a conta óbvia. Não, não, mas o ponto é que a ideia que é muito usada em geral nas equipes Esse supply econômicas do side Partido econômico, né? Economia da Conservador, que é oferta. achar que reduzir impostos vai estimular a economia, tá? Se ele reduzir impostos nessa conjuntura, ele vai dar o déficit, vai disparar, que já é alto, e isso vai gerar, sob o ponto de vista das avaliações externas, uma situação realmente muito grave. De qualquer maneira, a visão que eu tenho é que porque diferente da Argentina, que, diga-se de passagem, apesar de toda essa onda da Argentina, a votação da direita na Argentina ficou em 40%, tá? Então, que é mais ou menos o que ela tem historicamente. Então, o Milei retirou votos, mas retirou votos não. A questão, principalmente os peronistas, uma parte caiu, mas ele não ficou muito acima daquilo que tradicionalmente a direita tem na Argentina. A impressão que eu tenho nesse caso, de qualquer maneira, havia uma preocupação muito grande com o retorno principalmente do cristianismo, que foi uma administração muito ruim sob muitos aspectos. Nós não estamos discutindo aqui a Argentina, mas ela tem muitos problemas. Se você compara, o resultado do mais foi melhor ao longo desse período, né? Ela traz mais benefícios ao país, fora a questão de curto prazo política, que é muito complicada. Mas, de qualquer maneira, a situação vai ficar o seguinte: com a deterioração das condições internas, e a Argentina e a Bolívia tem um histórico de levante político muito forte. Tem populações indígenas, ela tem movimentos de base muito vigorosos, principalmente porque ela tem uma base de populações indígenas com comunidades que se articulam e com movimentos que são muito peculiares da Bolívia. Então, nós podemos ter uma instabilidade pela frente, é um cenário perfeitamente plausível. Não acho que se a esquerda ganhasse agora ia ter muita dificuldade para resolver também. Você está jogando um abacaxi de uma situação de difícil solução em cima Isso. da direita, mas da direita moderada. Então, um cenário de que esse setor não dá conta e alguém oferecendo alguma solução mais radical é perfeitamente plausível, né? O meu ponto é dizer o seguinte: o cenário da Bolívia agora é de rápida piora. No curto prazo, você pode interromper a situação com algum recurso externo, mas o desenho das políticas que estão sendo anunciadas é inflação mais elevada, crescimento mais baixo e vulnerabilidades em segmentos da população, que, na história da Bolívia, significa estabilidade social. Mas tem uma questão importante, Prado, é que o MAS ele não vai ter representação no parlamento. Então, na verdade, a derrota não dá para comparar com a derrota
digamos assim, do peronismo para o Milei nessa Ah, última sim, isso é eleição. verdade. O que acontece é o seguinte: a derrota do Mais, ela foi acachapante. Ela foi uma derrota que foi gigantesca para um movimento social que é muito forte e continua sendo forte. Continua sendo forte. Então, isso também, esse movimento muito forte, ele também dá limites para o governo do Rodrigo Paz. Não é a Argentina. O movimento social na Bolívia é mais forte do que o movimento social na Argentina. Tá certo? A experiência do Mais, ela foi mais vigorosa. Agora, o que Eu ouso dizer que é aconteceu, o mais forte da América do Sul. eu não tenho a menor dúvida que é o mais forte. É Eu mais do que, ouço. mais do que o chavismo da Venezuela, é muito Sim. forte. E É. para entender, tem um fator que foi fundamental, que foi o racha dentro do MAS. O racha entre o Luiz Arce, que na verdade é o arquiteto do milagre boliviano, e por isso ele vai substituir o Evo Morales. Depois, não se esqueça, né? Depois do golpe, né? Ao golpe, os caras derrotam o golpe e o Arce é eleito. E eu acho que essa história que E ele você é o falou, ministro da Fazenda, isso, ele é de um cara de Isso economia. por isso que até o dois mil Bicalho e disse o dezenove. arquiteto, né? Ele é o Ele é arquiteto um. Sim, não, mas para deixar bem Não, claro, do milagre boliviano, No né? tempo das vacas gordas, foi ele. Isso, Era ele o o Arce é um ministro. cara muito importante. Só para pegar aqui uma manchete do Bloomberg, que mostra bem a visão dos investidores, o próximo presidente da Bolívia busca saída pragmática da crise sem divisão ideológica. Ou seja, Mas olha só, esse é, discurso do Paz, ele foi um discurso importante que fez é, com que, na verdade, o Morales apoiasse o Paz de uma forma velada, assim como dos males o menor, né? O Quiroga era um sim, mal muito maior, então vamos com o Paz, que é um cara aqui que tem jogo, que não é radical, não vai cair de pau em cima da gente. Mas eu acho que essa história, que eu acho importante a gente contar para o pessoal que acompanha a gente, que é a história da filha do Morales, né? Porque não é assim uma filha fora do casamento, não, não é isso. A questão, na verdade, ela é extremamente grave, extremamente grave. E como ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, diz muito sobre o racha dentro do mais. Porque aconteceu, meus amigos, e isso a gente tem que ter cuidado com essa coisa, que é uma coisa delicada e que envolve interesses políticos, manipulações, lawfare e tudo que você tem direito. Em 2017, o Evo Morales era o presidente, e um presidente muito forte. Em 2017, saiu uma acusação da direita, que o Evo Morales havia tido uma relação, ele, um senhor de 56 anos, com uma menina de 15 anos, e que disso tinha resultado no nascimento de uma menina. E o que os caras apresentavam era justamente o certificado de nascimento dessa menina. Então, o Evo Morales foi acusado pela direita de estupro. A acusação era estupro, porque a menina era de menor e tinha 15 anos. O que aconteceu foi o seguinte: na Bolívia, estupro é um crime privado. Você só abre o processo e só tem processo se a vítima fizer a denúncia. A vítima não fez a denúncia, a menina não fez a denúncia, a família não fez a denúncia, então você não tinha crime. O Evo Morales, ele era o presidente da República, ele alegou que isso era uma perseguição política e o processo não houve o processo. Não houve o processo. O que aconteceu é que a menina desapareceu. A menina caiu na clandestinidade e ninguém sabe onde é que está a menina, ou a filha, um dos dois. A vida seguiu. O Morales sai, como Numa falou, o Morales sai ali em 2019, né, 2020, ele deixa o governo. Vem a direita, né, a extrema-direita, que dá o golpe. E a coisa vai assim: não tem crime, porque a vítima não denunciou o estupro. Então, no caso da Bolívia, se a vítima não denuncia, não tem estupro. E a vítima sumiu. Ponto. A questão vai até ano passado. No início do ano passado, o Ministério Público da Bolívia, o Ministério Público do Luiz Arce, aí já num contexto de enfrentamento entre os dois,
de enfrentamento rasgado entre o Evo Morales e o Arce, dentro do movimento, dentro do MAS. O que acontece é que o Ministério Público alega o seguinte: como a mãe recebeu emprego público, foi dado a ela emprego público, o Ministério Público classificou isso como tráfico, tráfico de menor. Então, aí, como era tráfico de menor, e, portanto, os pais tinham traficado a filha para o Morales, aí sim, abriu-se um processo na justiça. Então, a ordem de prisão que está valendo até hoje do Morales por estupro, né, e tráfico, ela vem do ano passado. Não vem da denúncia lá de trás de 2016. Porque aí o Ministério Público, num caso típico de lawfare, deu esse amanhã, passou lá ontem, e é decretada a prisão dos pais. Dos pais. A mãe desaparece. A mãe desaparece. Assim como havia a filha, a neta desaparece. Quem é que foi detido? Quem foi detido foi o pai. O pai da menina foi detido. E o pai alegou o seguinte: que ele era um pai ausente, que ele não estava presente, que ele não podia falar nada. A única coisa que ele podia falar é que ele ouviu falar que a neta dele era a filha do Morales. Então, o processo dele, o depoimento dele também não vale. Então, você tem uma situação no qual a mãe da menina, quer dizer, a garota desapareceu, a filha da garota desapareceu, a mãe desapareceu e o pai está em cana, mas fala que ele não pode falar nada. Eu não estava lá, não posso dizer se era filho ou não. E esse projeto, esse processo, é que gerou a prisão, o pedido de prisão do Morales. O Morales vai para Chapare, né, que é a zona cocaleira. Mora... Pô, Evo é o líder cocalheiro, né? Ali que nasce a força do próprio MAS, né? Do próprio movimento. E ele se refugia em Chapare, e onde os caras não conseguem prender. Então a situação do Morales é esse. Há um pedido de prisão em função desse caso acontecido lá em 2016. Em 2016. Onde, nitidamente, você tem um caso de lawfare, né? O que o Ministério Público fez, o que o Arce fez, foi resolver dentro da querela dele, né? Dentro do mais, ele resolveu usar isso para acertar o Morales. Então, o Morales não aceita ser preso, não aceita esse tipo de coisa. É nesse ponto que essa história está. Tem várias acusações contra o Morales, que envolve relação com meninas e tudo mais, mas aí também é muita manipulação, tá certo? Aí tem muita manipulação, utilização política, e quem denuncia não tem a menor credibilidade. O único caso concreto que tem contra o Morales é essa menina lá de 2016. A questão é que o Morales nunca negou que ele tinha essa filha, tá certo? Ele só falou que era uma questão de utilização política contra ele, que era uma questão de família, mas Morales nunca foi perentório, não tive filha nenhuma, não tive relação com essa menina, etc, etc, etc. Ele nunca negou isso perentoriamente. O que gerou uma situação muito incômoda dentro da esquerda, tá certo? Dentro da esquerda do mais, essa situação. Porque, gente, o Morales era um cara gigantesco dentro da Bolívia. Ele tinha um apoio popular gigantesco. Mas sem dúvida que essa situação toda prejudicou ele, sem dúvida. Ele saiu menor dessa história do que ele entrou. Agora, teve em compensação uma manipulação, um lawfare gigantesco nessa história, contra ele também. Gigantesco. Assim como a própria questão de que se ele podia participar das eleições ou não, Prado, foram soluções totalmente dado pela Suprema Corte Boliviana, assim, totalmente ao sabor das questões políticas, etc, etc, etc. Então, Como eu só tem estou falando o sido, né? seguinte, que isso é importante porque isso vai definir o destino do mais, o destino de um movimento social que é fundamental, etc, etc. Agora, tem essa história, essa crônica correndo por trás? Tem. Essa questão pesou contra o Morales? Pesou. Os caras usaram a justiça para perseguir eles? Usaram. O que na Bolívia também parece que é um esporte que o pessoal gosta, como aqui, né? Um lofézinho, hoje em dia todo mundo usa. Então, essa é uma situação para o pessoal que acompanha a gente, é entender isso, né? Ah, mas por que existe uma ordem de prisão contra o Morales? É por causa dessa história.
uma história que, na verdade, é fruto de várias manipulações, etc., etc., que gera isso. Mas é uma coisa complicada para o Morales, porque ele, como é que vai? Não tem como, Cara, de entendeu? qualquer maneira, é um caso grave, né? É um caso Extremamente grave, não é? Então a gente não está aqui para deprimente para a ficar, tá certo? esquerda, Fazendo para a de conta história, que, né? vamos Não dá para conversar passar aqui sobre a pano com isso Bolívia daí, e não né? falar sobre uma coisa que É, dentro da Bolívia é uma coisa que é pesada, é uma coisa que pesa, claro. claro. Não é uma Agora, coisa simples. independente disso, o meu ponto é o seguinte: por isso que, até com o nosso olhar mais na questão econômica, isso piora muito a situação. Mas o desgaste econômico era Era evidente. Quer evidente. dizer, podia não ser tão acachapante a derrota se não houvesse essa diferença, mas o cenário provável de derrota me parece que transcende essa questão. Mais uma vez, que eu não estou minimizando, me parece, é, pelo que você está relatando, bem grave, mas o peso da questão econômica é muito importante. Agora, realmente, eu acho que o grande drama da situação da Bolívia é que eu não vislumbro uma saída fácil, né? E nem por Então, mais, né? hein? Nem Pois por é, então, mais. o cenário é você retornar a um período de instabilidade política, movimentos sociais e ausência de resposta. Por isso, essa brincadeira que o Baixo faz começou com a centro-direita e depois pode ir para a extrema-direita, não é absurdo, não, Baixo. Eu acho que não é um cenário que possa ser descartado, porque este governo agora está com um problema que nenhum governo conseguiria resolver com facilidade e vai Sim, cair e no se colo nós dele. virmos, a extrema-direita chegou ao segundo turno com Queiroga, né? Teve Então mais não de é que eles 40. não. Eles estão no jogo. O Eles estão no Paz teve jogo. 54%. O Paz. Eles estão no Significa jogo. que teve 44, 45% o Queiroga de votos. Não é isso? E assim mesmo o Paz ganhou porque teve o apoio discreto da esquerda, né, que apoiou ele no final, que teve. Então, essas coisas todas são coisas que são muito difíceis. Mas é uma coisa também que a esquerda tem que aprender, né? Toda vez que você se divide, a gente se ferra. Não tem, não tem jeito, cara. Num jogo duríssimo como esse jogo atual, agora, você se divide, você se dá mal. Mas tem uma coisa importante aqui, que pelo menos me parece, é que essa experiência boliviana, ela tem lastro profundo dentro da sociedade boliviana. Quer dizer, essa melhoria da vida, melhoria da distribuição de renda, todas essas, Prados, foram frutos do movimento social também, né? De lutas sociais, etc., etc., de um movimento social muito organizado. Ou seja, não acho que você vai ter resistência dos movimentos populares. Não é à toa que o Quiroga tem um discurso, né? O Paz bem moderado, que vai ser encaixotado, aí concordo com você, pela realidade econômica, não é isso? Entre a intenção que ele tem e o que ele vai conseguir no final, mas eu acho que tem um movimento popular mais estruturado, mais organizado do que você tem na Argentina e mesmo do que você tenha na Venezuela. Eu acho que a gente não deve subestimar o mais. O problema do mais é um problema de disputa de lideranças, né? Eu acho que a história da questão do pessoal do Evo Morales só dá uma ideia do nível que chegou o embate, né? Os caras em 19, tudo certo, estamos juntos, não tem problema, né? Porra, 3, 4 anos depois, porra, você é um estuprador, é isso, é aquilo outro, porra, dá porrada dentro. Então isso não dá certo, né? Isso dá uma ideia de como essas coisas são complicadas dentro da sociedade latino-americana, né? Ou da América do Sul, né? Da nossa sociedade, não são coisas difíceis. Então, eu só quis trazer isso aqui para o pessoal não falar que a gente não falou de flores, né? Não, a gente falou lá das coisas todas que estavam acontecendo na Bolívia, inclusive isso, que a esquerda às vezes tem certa dificuldade de lidar com certas coisas, né, cara? Eu acho que a O gente Numa quer não deve falar, ter, não, cara. Tá na eu mesa, a só, gente tem que conversar sobre elas. Como é que só é? queria A gente fazer. precisa falar sobre isso, né, Baixo? Tem que aprender a falar sobre as coisas, cara. Eu só queria falar um pontinho antes de passar aqui para o Numa, que é o seguinte: o movimento social boliviano ele tem um histórico muito peculiar, porque ele tem a ver com os movimentos das populações pré-colombianas. Então, tem um símbolo que é
o IFALA, eu não sei se pronuncia IFALA ou IPALA, mas é um símbolo com quadrados com as 7 cores do arco-íris dispostas numa grade, né? A gente vê isso nas manifestações na Bolívia, também alguma coisa no Peru, e para alguém que não conheça essas referências, parece até a bandeira do movimento LGBT, porque tem essas cores do arco-íris, mas é um movimento muito radical, inclusive antibolivariano, porque na verdade é contra os espanhóis, e é muito forte nas comunidades andinas. Então, tem uma representação que é muito diferente de movimentos de outros lugares, na Argentina, no Brasil. O Chile tem um pouco, por causa do sul, né? Por causa também movimentos indígenas, mas é Uhum. diferente desse andino que é mais estruturado. É isso Não, aí, Mamazate, desculpe, não, se Maminha, vai passar lá para que você está você. quietinho aí. É, Não, só queria acrescentar alguns comentários justamente sobre as questões, questão da popularidade, a questão política, né? Bom, porque depois tem todos esses elementos, dessas brigas internas, algumas que certamente contribuíram a enfraquecer o movimento, mas eu acho que é importante também voltar a uma questão que a gente não tocou, que é a questão da dinâmica dos salários, né? E particularmente da dinâmica dos salários em termos reais. Quando a gente olha as tendências, tem um relatório interessante da Agência Nacional de Desenvolvimento, enfim, da Agência de Desenvolvimento da Dinamarca, né, que dedica um relatório esse ano, 2025, ou seja, com dados muito recentes, justamente, ao mercado do trabalho boliviano. E aí, o que a gente vê nesse relatório, cheio de dados interessantes, né? E que você vai encontrar, da Bolívia, uma forte dinâmica de crescimento dos salários reais na década enfim, final da década de 2000, da chegada do Evo, em particular na primeira metade da década de 2010 até 2017. Tá? Então você vai ter, ainda em 2017, você tem um crescimento do salário real de mais de 10%, sendo que, por exemplo, no auge em 2012 foi de mais de 15% anuais. E aí, a partir de 2018, 2019, você ainda tem um pequeno crescimento, mas é baixo. Aí em 2020, com o governo de direita, aí tem uma queda, tá? E depois, no governo Arce, mesmo se tem um leve aumento, você tem entre 2 e 3% de aumento, que não é totalmente negligencial, você vê que Vamos lá. o patamar de crescimento é muito menor. E a gente tem que levar em conta o fato que, como já apontado, a renda per capita ainda é muito baixa no caso da Bolívia. Então, para você ter uma transformação de um padrão de consumo ainda maior, realmente você precisaria continuar tendo ritmos de crescimento elevados, né, da taxa de salário real. E como a gente viu, essa desaceleração e essa queda para um patamar relativamente baixo, né, provavelmente também explica em parte grande, o afastamento de uma parte dos votantes em relação ao MAS. Ou seja, uma razão objetiva, tá? Esse processo que a gente tinha visto também em outros países da América do Sul foi muito marcado no caso da Bolívia, tá? Só para vocês terem uma ideia, se fizer, obviamente, a conversão em dólar, a Bolívia teria o está aqui, pronto. Sim, e teria o segundo salário mínimo em dólar, né, da região em 2025. Tá? Obviamente, tomar cuidado com isso. Tem uma questão de um câmbio oficial que
hoje viu surgir pelas restrições, né, justamente de dólar, um câmbio paralelo, então não é bem assim. A gente sabe também que o mercado do trabalho na Bolívia é muito informal, tá? 80% dos trabalhadores se encontram no mercado informal, porém, mesmo assim, esses aumentos muito significativos do salário mínimo, como a gente viu no Brasil, nos governos do PT, né? Como houve uma retomada agora, né, no Lula 3, essa dinâmica tem um efeito muito importante sobre o resto do mercado do trabalho, mesmo o mercado informal. Tudo bem que no mercado informal o trabalho não vai necessariamente ganhar esse salário mínimo. Provavelmente já está abaixo. Porém, a dinâmica que é dada e de um aumento do salário mínimo, dos salários de todos os trabalhadores, inclusive do setor informal. Essa dinâmica de crescimento sistemático, ela quebra, ela começa a desacelerar muito a partir de 2018 e claramente no governo Arce ela não retomou a dinâmica que a gente tinha na década anterior. Isso vai criando vários problemas em termos de padrão de vida da população, que aí não tem mais as melhorias que tinha, em termos também de crescimento econômico, demanda efetiva agregada, porque aí você vai ter não vai ter mais a mesma dinâmica de crescimento do consumo que você tinha na década de 2010. Isso vai, portanto, também se manifestar em termos de uma dinâmica menor do investimento, enfim, isso tem um efeito muito negativo, né? E, obviamente, na hora de convencer os votantes, bom, aí você não tem mais tanto para ostentar. Então, é um pouco quando os camaradas fizeram o paralelo, com o caso argentino, né? E, de fato, quando o governo de esquerda já começa a entregar muito menos, e que ainda por cima se soma isso, com as confusões, né, já evocadas durante o programa, aí, realmente, aparece uma dificuldade de convencer a população. E quando isso se junta, ainda mais no caso da Bolívia, como no caso argentino, com uma situação de crise de balanço de pagamento, de crise externa, como falou o Baixo também, de aumento da inflação, quando tudo que de surgimento e aprofundamento de um caminho paralelo que vai, na verdade, dando o verdadeiro rumo da inflação, quando você junta tudo isso, aí realmente é uma situação complicada. Tá? E como o MAS não conseguiu organizar um discurso por conta dos problemas internos do partido, para propor a retomada de uma trajetória como em 2018, e que a própria figura do Evo, por conta dessas disputas internas, do que já falou o Ronaldo, não é mais tão popular, mesmo se ela conserva a popularidade em setores da população, né? Mas não é mais tão popular unânime como você pode ter no caso do Lula. Aí você tem um problema. Tá? Aí você tem um problema que leva a esse aniquilamento quase da esquerda na última eleição. Se você falar em termos eleitorais, foi um aniquilamento, porque se você não Uhum. indicou, você não elegeu ninguém para o parlamento, zero, qual é a representação que o mais vai ter no parlamento boliviano? Zero. Aí, cara, você teve um aniquilamento mesmo, efetivo, real. Não está falando isso como uma brincadeira, né? Uma coisa extremamente grave. Você está fora do legislativo, né? Você não vai, você não tem representação no parlamento. Então, foi uma derrota, evidentemente, bastante grave, né? Bastante pesada. Muito mais do que a derrota, sei lá, que o peronismo teve agora no domingo lá para o Milei, né? Isso aí tá dentro do jogo, tá dentro do jogo. Mas é por isso que a gente quis fazer esse programa, né? Porque foi uma derrota da esquerda boliviana muito grande, onde tem a combinação da questão econômica, que vocês dissecaram aqui, e mais uma dimensão política, né? Dentro do racha da esquerda boliviana, que não foi também uma coisa pequena, né? Aí eu acho que teria que É, chamar mais os cientistas políticos lá para aprofundar é, mais. A na contribuição nossa Bolívia, maior pode ser na economia, né? Na cara, é o política a fim de gente uma não. era, né? É o fim de uma era. É o É o fim de fim uma de uma era. era e de uma maneira muito pesada, né? Muito pesada, com Não tendo requintes de crueldade. representação no parlamento. Não ter isso, exatamente. Isso não, que foi decidido já na. Desmoronou, né? Você teve um candidato do Arce, que teve uma eleição, uma votação irrisória. Você teve um candidato mais ligado ao Morales, mas sem o apoio do Morales, como o Morales apoiou o voto nulo, que também teve uma votação irrisória. E isso, evidentemente, que teve impacto na hora de eleger os deputados, né, pau, pau, na hora de puxar
os representantes do Congresso. Então foi uma derrota bastante acachapante. Agora, o que eu não sei, Baixa, é se esse desdobramento, né? Vamos para a direita via Macri, agora com o pai, depois a gente acaba na extrema direita. Aí eu não sei como isso vai se dar dentro do movimento social dentro da Bolívia. Acho que o movimento social boliviano ele é mais forte, tanto é que você não consegue lá prender, por exemplo, concretamente você não consegue prender o Evo. O Evo está em Chapare, cara, ó, vem cá me pegar. Quem é que vai entrar em Chapare para pegar ele? Ninguém. Então você demonstra uma força que você tem, bem ou mal, que não é uma força pequena, que você tem uma capacidade de resistência muito grande. Então, não sei bem como vai ser o rumo da Bolívia, mas eu não apostaria em alguma coisa à lá Argentina ou a lá Bolsonaro, Brasil, sei lá, mesmo no Brasil. Acho que a Bolívia tem um jogo aí para ser jogado que a gente deve acompanhar com atenção, porque tem um movimento social muito forte. Tudo depende da capacidade de reconstituição de um Exatamente, projeto exatamente. como o MAS. O MAS em si, hoje, obviamente pelas dissensões internas, bom, não tem como ser exatamente. Aí tem que ver se ressurge alguma coisa. Isso. O Pode se único fragmentar, né? problema que você observa, e infelizmente a Bolívia é mais um exemplo disso, é essa questão da encarnação, né, que é uma questão que não se limita à América Latina, mas que é muito forte na América Latina, que é da encarnação pessoal de um projeto. E Sim. mal ou bem, o Mas Sim. era muito encarnado Evo no, Morales. no e o Arce ainda contribuiu, na verdade, a acabar, de uma certa forma, com o Mas ao atacar a figura Evo Morales. do Evo. Do Evo. Exatamente. Ao contrário do que aconteceu na Venezuela. Com todos os enormes problemas que tem a Venezuela, o, Maduro. uh, o Maduro se mantém até hoje porque bom, ele ficou na continuidade da figura do Chaves, tá? No Equador, o que acontece? Isso. Pô. Ele, O ele Correia, né? também tinha uma encarnação, tá? De novo, você tem um problema. No caso da Argentina, Mas ali, aí só começa. já que você tocou, me lembrei, porque o Correia também teve o Lenin, né? Que traiu ele Isso! também, né? Também Exatamente, teve. Coreia também é o mesmo. No caso da Traiu ele. Argentina, você vê que, tipo, a figura do Néstor Kirchner ainda preserva essa coisa, porque a figura Cristina. da Cristina e jamais associada a uma série de problemas. E ela mesmo contribuiu a criar problemas dentro, dissensões dentro do Partido Peronista. É A verdade, encarnação não. Mas você disso. fala em kirchnerismo, né? Quer dizer, esse Deixa, termo deixa, inexistia há 20 anos atrás, deixa eu né? Sim, fazer um Então, comentário sim, mas Olha se a só, importante. gente não, for peraí, agora olhar não, agora o âncora vai ter que ser a rigoroso, porque relação que olha, ela tem tem, uma por hora e exemplo. 40 de programas, né? Tá, mas A só, gente só deve, a gente encerrar. faz um programa só para a Argentina, porque eu acho que a Não, Argentina não, aí só tem para uma série encerrar. de E coisas, mas eu a concordo, só para observação. chamar a atenção disso aqui, gente, vamos caminhando aqui para o final, né? Senão Sim, sim, sim. Sua a gente última. agarra numa conversa e aí quando a gente agarra Se a numa gente for conversa, não tem pensar limite esse negócio, né? Tem que botar uma ordem nessa porra, senão se a a gente for gente não pensar tá no café, né? na então puxa o café literatura aí, pô. latino-americana, sempre teve, aí, obviamente, em outros períodos, aí associado a figuras conservadores, inclusive ultraconservadores, repressivas, de Os direita, caudilhos. etc., Entre tinha o aspas, se você caudillismo. quiser, Claudinho. Tá? Você tem o senhor presidente do Astúrias, o Isso. general em Para mim não há Sul-Labirinto, nada. do Garcia Marques, até a Fiesta del Chivo, com a figura do dominicano, né? Como que o nome era? Não me lembro ninguém. Ah, a O festa do Trujillo, bode. o Trujillo, Isso. né? Trujillo, bom, Esse enfim. do E Vargas o Llosa, né? problema é que essa questão da encarnação numa pessoa, ela gera também essa dificuldade. Ela gera uma dificuldade. Ou quando essa pessoa desaparece, como foi o caso do Chaves, né? Ou até um certo ponto do Kirchner, né? Ou Nestor. eventualmente quando, por alguma razão, que aí vai ser o caso do Coreia, vai ser o caso do Evo, ou até do Lugo, né? Você consegue ter algo que
ou baseado em elementos reais, ou até montado, ou até, enfim, aí não Isso. entro nesse respeito, mas vai enfraquecer essa figura. O problema é que, ao mesmo tempo, enfraquece o movimento. Essa hiperpersonalização, ela, infelizmente, é uma coisa meio complicada, Mas né? você sabe que eu achava E a que gente vê que o é, AMLO, de uma certa forma, é isso no México, tá? O AMLO encarna uma ruptura pessoal e ele ainda, bom, tudo bem, a Sean Biden, lá, a presidenta atual, tem sua uhum. personagem, mas ela foi eleita porque ela era a herdeira designada pelo AMLO. Mas eu acho, Gozado, só rapidinho, eu tinha uma expectativa que na Bolívia esse movimento social ele fosse mais forte, entendeu? Ele fosse algo mais forte do que simplesmente a figura tivesse tão associada assim, a figura do Evo, pau, desse tipo de coisa, né? Eu tinha uma expectativa mais que a Bolívia podia jogar um outro tipo de jogo, né? Ou que estava jogando um jogo diferente, né? Mas é difícil, não é uma coisa simples, né? E mesmo quando o Prado coloca essa questão de encontrar as alternativas, né? Ah, você está ali dependendo daquela, né? Daquele recurso natural e você tem que pensar em novos projetos de geração de... gente, não, não é nada fácil, é muito difícil. Tanto é que o que você tem de prova de sucesso é muito pequeno. Então, o jogo, você pode até resumir a situação da Bolívia de uma forma perversa, né? Você tinha o gás, você tinha aquela situação favorável de Argentina e Brasil, né? Todo mundo dependendo do seu gás, você gerou um excedente, como disse o Prado, ao invés de pegar esse excedente, resolvi distribuir isso, né? Distribuir isso, melhorar a vida de todo mundo, patatá, e quando acabou o gás, acabou não sei o quê, acabou tudo, né? Inclusive a melhoria de vida, patatá. Quer dizer, fizemos um ciclo, saímos, fomos, não encontramos ninguém, né? É aquela história, voltamos. E isso é perverso, muito difícil. Então, a situação Ricardo, boliviana é só muito difícil. Pode um falar, Prado. o comentáriozinho rápido sobre o que o Duma colocou, com referência à representação. Bolívia é um caso diferente. Não é à toa que a Bolívia se chama Estado Plurinacional da Bolívia, né? Foi inclusive aprovada uma lei, eu não me lembro quando é, se é, sim, é 2010, onde os povos indígenas formariam governos autônomos dentro disso. Você tem 38 povos reconhecidos, mas disparados, os mais importantes são os de línguas quechua, que são 49% desses grupos, e os aimarás, que são 40%. Mas eles se autodeclaram em 16 nações. Além disso, nas terras baixas, lá perto do Brasil, tem os chiquitanos, tem os guaranis, tem os mochenos. Aliás, a Bolívia tem uma coisa interessantíssima, né? Aquelas ruínas das missões, a mais bonita delas fica na Bolívia, lá perto de Santa Cruz de la Sierra. Então, eu chamo a atenção por essa peculiaridade, porque são movimentos que têm uma base social fortíssima e um estilo de vida próprio. Isso desapareceu em outros lugares, mas eles falam Aymara, eles falam Quechua, né? Têm costumes, têm hábitos, e eles são capazes de movimentar essas coisas. Isso é diferente da Argentina, é diferente do Brasil, é diferente de outros países que não têm isso, né? Não tem essa força de base desse movimento, que são a percentagem, são mais de 40% da população indiana, 41%. É muita gente e com poder de mobilização não trivial. É só isso para chamar atenção para a peculiaridade desse país, que eu acho que muitas vezes nós aqui não percebemos as suas características. Eu não vou dizer que são únicas, que o Paraguai também tem uma população que fala uma língua própria, né, o Guarani, etc., mas não é politizado como no caso da Bolívia. Senhores, eu acho que hoje a gente conversou bastante sobre o tema, né? A Bolívia, como a gente esperava, deu bastante samba. Enfim, a gente espera que essa discussão da gente hoje aqui, ela tenha sido útil, o pessoal que acompanha a gente, né? Para entender um pouco
esse intricado jogo boliviano que não é nada simples. E talvez o próximo. Vocês acham que o próximo programa vai ser sobre a Argentina, sobre a vitória do Milei? Ou o próximo desastre que acontecer, estaremos aqui falando sobre. Gente, tem o Sudão. Nossa, o bicho está pegando em tudo quanto é lugar, né? Esse mundo contemporâneo, né? É um Bom, mundo. Bicalho, na realidade, o bicho está pegando no Rio de Janeiro. o- Gente, nós estamos gravando hoje, no dia que deu o rolo. Isso, Hoje é dia 29, exatamente. né? Meia-noite, quase 1 hora da manhã. Mas ontem, né? Deu o bicho, né? Deu o bicho. O bicho Quando a pegou gente aqui no Rio começou, de o dia Janeiro. que a gente começou o programa, né? Que é Quando a gente finalzinho do dia 28. foi quando pegou. É a América Latina. A gente está aqui falando da Bolívia, né? Exatamente. O dia que o bicho pegou no Rio de Janeiro, de uma forma absurda, de uma forma inaceitável, né? Que através de uma de uma ação policial, você mate 64 pessoas, né? Que morra numa ação policial no Rio de Janeiro, a mesma quantidade de gente que morre num dia, como o Prado estava lembrando, na guerra da Ucrânia, cara. Né? Não é no dia, ou numa batalha, mas de Numa qualquer maneira, numa batalha, situação de guerra, né? situação de Um guerra, dia, não sei, morra no Rio de Janeiro. um dia É um morre absurdo. mais lá em todas as frentes, mas é uma situação de Então, guerra, é inaceitável. acho que os bolivianos não estão enfrentando uma situação como essa, né? Então a gente fica aqui falando da Bolívia como se a gente estivesse, né, na maior paz, e os bolivianos, pô, mas e vocês aí também, cara, né? É aquela coisa difícil. É isso, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, obrigado ao Basta, ao Numa, ao Pradinho. 1 hora da manhã, né? Estamos aqui conversando. Gente, só um pequeno comentário. É por isso que a gente não faz programa ao vivo. Porque como é que a gente vai fazer o programa ao vivo 1 hora da manhã? Todo mundo fala, pô, mas vocês fazem programa gravado, vocês não fazem programa. Gente, é um problema de agenda, juntar as agendas, Aí a gente vai né? disputá-la com o Serginho Grossman, O né? Serginho Grosso, né? Não. A gente é um Eu programa de quero ver quem vai querer madrugada. gravar sábado à noite, né? 1 da manhã, vai ser A gente, difícil. a gente, gente, a gente não faz programa ao vivo, é isso. A gente grava 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. A gente vamos fazer um programa ao vivo, 2 horas da manhã, na madrugada com Luiz Carlos Delorme Prado, né? Com aquela voz, né? Minha amiga, nessa madrugada, você que está aí, né? E tem que Até- explicar para as pessoas que no outro dia nós trabalhamos cedo, porque damos aulas, todo mundo, fazemos nossas coisas. Não é todo mundo dá porque aula. depois vamos ficar acordados até tarde. Amanhã, na verdade, não vamos dar aula, porque as É aulas da parte da por uma manhã foram tragédia no Rio, canceladas, né? né, em função do que está Pela acontecendo. tragédia no Rio. A gente só vai dar aula à tarde, a princípio, de manhã não vamos. Mas é isso aí. Muito obrigado a vocês três aqui por essa conversa. Hoje foi uma conversa boa, né? Eu gostei, bastante animada, tentamos esgotar o assunto. E queria realmente agradecer a muito, muito, muito aos nossos amigos, às nossas amigas que acompanham a gente aqui nessa conversa. A gente espera do fundo do coração que essa conversa de hoje tenha sido útil, que possa ajudar vocês a compreenderem melhor aquilo que está acontecendo num país aqui do lado, né? Um país aqui do nosso lado que a gente tem relações, e relações econômicas importantes, etc, etc. É a A maior relação, fronteira do Brasil, Picalho, é com a Bolívia. não é a Nossa relação do maior fronteira Lula, é com a Bolívia. a relação do Lula com o Evo sempre foi uma relação muito, muito forte, né? Sempre teve uma relação intensa, etc, etc. Enfim, é coisas dessa vida. Então, é isso aí. Então, a gente vai se encontrar, né, num próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Vida que segue, meus amigos e minhas amigas, se cuidem.